Om Ajnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamburupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências, à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, devido à misericórdia sem causa de todos os nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para abordar este assunto muito importante, que são as 6 filosofias védicas. Muito bem. Vou começar a palestra de hoje lendo este verso do Srimad Bhagavatam 1.2.12, que diz o seguinte: o estudante ou o sábio, seriamente inquisitivo, bem equipado com conhecimento e desapego, compreende a verdade absoluta, prestando serviço devocional de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Então, aqui nós temos a definição de um estudante ou sábio. Ele deve ser seriamente inquisitivo, ou seja, ele deve investigar acerca da verdade absoluta com sinceridade, com paciência, para esperar que essa verdade se revele no momento em que ela desejar ser revelada, não quando você se cansar de buscar por ela e decidir colocar um ponto final e simplesmente considerar como definição da verdade aquilo que você encontrou apenas até aquele ponto, e não, né, o quanto ainda faltava para essa verdade ser revelada. Esse estudante, ele deve ser bem equipado com conhecimento. O que significa isso? Bom, se ele é estudante, ele ainda está adquirindo conhecimento, né? A fase de estudante justamente significa você buscar pelo conhecimento. Mas como você pode estar equipado com um conhecimento, vamos dizer assim, suficiente se você ainda é um estudante?
Então, o sentido aqui é, bem equipado com conhecimento significa que você tem que estar buscando nas fontes corretas. Você tem que estar se equipando de um conhecimento autorizado, de um conhecimento fidedigno, de um conhecimento autêntico, revelado. Ou seja, você aprende sobre a verdade absoluta através das informações que ela mesma dá sobre ela. Então, essa investigação ela não é aleatória. Esse conhecimento ele não é aleatório. Ele é um conhecimento específico, um conhecimento revelado, um conhecimento que tem aplicação na realidade. Hoje em dia, com esse evento da tecnologia, enfim, da possibilidade do ser humano concentrar informação em livros, HDs, computadores, etc., né? Enfim, plataformas, você consegue acumular um sem fim de informações das mais variadas sobre todos os diferentes assuntos e você consegue combinar tudo isso para criar um efeito, né, na hora que você quer explicar ou falar sobre alguma coisa. Tanto que os YouTubers, né, enfim, os comentadores mais famosos são aqueles que conseguem, assim, numa frase curta, reunir o máximo de conhecimento díspare, né, com o objetivo de entorpecer a audiência com uma quantidade absurda de informação que você pressupõe que a audiência não tem competência para estar verificando e nem mesmo acessando. Tá? E aí você cria um efeito de que você é um grande sábio, de que você é um grande conhecedor. Só que, na verdade, tudo aquilo que você está despejando nas pessoas é simplesmente o quê? É simplesmente um conhecimento vazio, são informações. Na verdade, não é conhecimento, é informação. Então, há diferença entre ser informado e conhecer. Conhecer significa você entrar na essência, na verdade sobre aquele assunto, aquele objeto. E informação são diferentes elementos que você pode agregar que não necessariamente correspondem a uma verdade ou a uma essência, tá? Então, muitas pessoas até me cobram, por que você não faz, por que você não grava vídeos comentando diferentes assuntos, fazendo diferentes coisas? Eu falei, porque a competição ela é desleal, né? No sentido de não tem como eu querer entrar no padrão, né, de mercado, né, e tentar fazer algo que vai competir, né, nesse sentido, ou seja, para poder ganhar a audiência que essas pessoas têm, né, porque eu não conseguiria fazer isso, né, absolutamente. Seria impossível para mim. Por quê? Porque eu não quero ficar, vamos dizer assim, hiperestimulando as pessoas com informações vazias que, no fundo, não deixam nada de relevante. Só para simplesmente criar uma boa impressão, né? Esse não é o objetivo. O objetivo é ir fundo dentro da literatura védica, da literatura revelada, e transmitir verdades, conhecimentos, né? Muito bem. E um outro aspecto é que ele deve ter desapego, né? Eu já gravei uma aula, uma palestra completa sobre desapego e renúncia, no caso, diferenciando os dois, mas o desapego aqui é muito importante. Então, percebam que ele não disse renúncia, ele disse desapego, ou seja, esse sábio, ele não é necessariamente um monge ou um sannyasi, ele pode ser qualquer pessoa, independente do ashram dele, tá? Então, o fato é que o desapego é importante, por quê? Porque não dá para você conciliar as duas coisas, não dá para você conciliar a vida espiritual e desfrute material, infelizmente não dá. Eu digo infelizmente, assim, com pesar, né, pelas pessoas que têm o desejo da prática espiritual, mas ainda também têm
o desejo de manter o desfrute material. E, infelizmente, não dá para fazer isso, né? Mas é felizmente, porque óbvio que nós não temos como comparar as duas coisas. Então, na medida em que você conhece Deus, que você conhece a verdade, a devoção a essa verdade ela é automática, né? Ela é espontânea, imediata. Então, não é necessário que você precise renunciar ao mundo material, renunciar à vida familiar para ter desapego. Desapego significa apego por Krishna, apego pela verdade, independente do estágio espiritual em que você se encontra, tá? Então, esse estudante, né, que tem essas 4 qualidades, ele é seriamente inquisitivo, bem equipado com conhecimento e desapego, perdão, 3 qualidades, né? Ele compreende a verdade absoluta prestando serviço devocional, de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Então, essa última parte, ela já fundamenta o que eu acabei de explicar sobre a primeira linha, né? Ou seja, a resposta já vem dentro do próprio verso, que diz que você precisa ouvir do Vedanta. Você não tem que criar uma verdade, interpretar a verdade. Não. O processo é bem mais simples do que a gente imagina, né? Só que você tem que prestar serviço devocional, né? Ou seja, não tem como você apenas querer acessar essa verdade por um exercício filosófico, mental, especulativo, intelectual, né? Você não vai conseguir compreender ela completamente. Você vai compreender uma parte dela, tá? É claro que o exercício intelectual é necessário. Exercício lógico, filosófico é necessário. Mas você tem que prestar serviço devocional. Então, por que eu escolhi esse verso para a gente falar das 6 filosofias védicas? Porque elas acabaram sendo deturpadas, né, com o passar do tempo, e elas perderam seu caráter devocional e apenas se mantiveram no aspecto intelectual. Tá? Então, vamos ver quais são essas filosofias. Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Karma Mimamsa, Yoga e Vedanta. Né? Aqui está escrito filosofias indianas, né, o Sadh Darshan, porque esses slides são lá do curso do Vedanta e eu tinha colocado tudo bem de maneira simples para as pessoas, mas eu acabei até esquecendo de fazer essa modificação aqui, mas entendo como filosofias védicas, tá bom? Chamado de Sadh Darshan. Darshan significa filosofia, né, que literalmente traduz-se por visão ou ponto de vista, tá? No sânscrito. Então, o seu ponto de vista sobre algo chama-se darshan. É a sua visão, né? Como você vê as coisas, né? Como você entende o mundo. Tá? Então, você tem a visão imperfeita, a visão pessoal, bem como você tem a visão perfeita, que é a visão da verdade revelada. E você pode escolher com qual das duas você quer ficar. Mas não dá para você manter as duas. Por quê? Porque a verdade absoluta ela é incompatível com a verdade pessoal. Tá? Isso é muito importante. Então você não estará sendo nem um praticante legítimo, nem um representante legítimo dessa verdade absoluta quando você mistura ela com as suas especulações, com as suas interpretações, com as suas visões. Tá? Isso é muito importante da gente compreender. Recentemente, eu estava conversando com um devoto, não vou mencionar o nome, né, por etiqueta, nem de onde ele é, mas ele estava me dizendo que ele estava comendo alho, né, porque o alho era muito bom para a saúde, porque o alho ele ajudava na parte energética, né, e que o alho não é recomendado, né, apenas para os sannyasis e para os monges, porque eles precisam de alimentos sátvicos, mas os shudras, né, os vaixhas, aqueles que trabalham com o corpo, que têm
estão no modo da paixão, precisam de ter um alimento no modo da paixão, que é o alho. Isso, aspas para ele, tá? Eu não quis argumentar, né? Era um devoto mais sênior do que eu, mas o fato é que isso é um grande equívoco, né? Eu poderia ter simplesmente perguntado para ele, o senhor leu isso em algum lugar? Está escrito nos Vedas isso que você disse, né? Mas ele mesmo deixou claro, não, a minha ideia é essa. Ou seja, ele tem uma verdade absoluta, que é, às vezes ele tem fé nos Vedas, mas ele ainda assim quer manter uma prática baseada numa especulação. Então, primeiro, o alho não é um alimento rajásico, não é um alimento no modo da paixão, é um alimento tamásico, tá? Tamásico. Deve ser evitado por qualquer pessoa, independente se ele é um praticante espiritual ou não, tá? Segundo, a dieta de um Vaishnava, ela não aceita nem alho, nem cebola e outras coisas. Independente se esse Vaishnava é um Shudra, um Vaishya, um Kshatriya ou um Brahmana. Porque os Vaishnavas não são definidos pela sua casta, né, pelo seu Varna. Eles são definidos enquanto seguidores do Vaishnavismo, né? Então, existe uma dieta para os devotos Vaishnavas, independente do que ele faz da vida, né? Você pode ser um trabalhador braçal, né, e não se alimentar de alho e cebola tranquilamente, porque o alho e cebola, na verdade, não te dão absolutamente nenhum tipo de energia. Ele pode aumentar o teu libido, ele pode alterar os seus sentidos, ele pode te dar um outro tipo de paixão, né? Uma paixão, no caso, vamos dizer, libidinal, mas ele não vai te dar energia física, muscular, né, explosão, absolutamente. Então, não é um alimento recomendado para ninguém, absolutamente, tá? Então, nós não podemos manter, né, essas duas visões. Tentar interpretar os Vedas, tentar adequar os Vedas à nossa realidade, isso não é possível, tá? Resultado, você vai se desviar da sua prática, tá bom? Muito bem. Voltando aqui aos slides. Originalmente, os 6 darshans eram departamentos de estudo em um entendimento unificado dos Vedas, comparável às faculdades de uma universidade moderna. Mas, com o início de Kali Yuga, a Era das Desavenças, os estudiosos dos darshans se dividiram e tornaram-se controversos. Então, percebam que existe uma origem dessas 6 filosofias, de uma forma ou de outra, explicada nos Vedas, mas com um viés teísta e com um viés Vaishnava. Tá? Só que com o advento da Kali Yuga, que corrompe absolutamente tudo, ou pelo menos quase tudo, né? 4 dessas filosofias se tornaram ateístas, materialistas, né? E 2 apenas se mantiveram fiéis ao teísmo Vaishnava, tá? Pelo menos parcialmente, que no caso seria o Vedanta e o Yoga, né? O Astanga Yoga, de Patanjali, né? O Vedanta puramente Vaishnava e védico, e teísta, claro. O Astanga Yoga, ele é teísta, só que ele tem uma visão impessoal, impersonalista, tá? O que também não é 100% védico e tampouco Vaishnava, mas ainda assim se mantém, de certa forma, aceitável, tá? Agora, as demais, que é o Vaisheshika, Nyaya, Mimamsa e o Sankhya, todas se tornaram materialistas e ateístas. A gente vai analisar cada uma delas para vocês conhecerem mais a fundo. Vamos começar então com o Nyaya. O seu principal difusor foi Gautama Rishi. Não podemos confundir com o Gautama Muni, tá? Que de fato era um grande sábio Vaishnava, mas era o Gautama Rishi. A filosofia Nyaya está preocupada principalmente com as condições de conhecimento e os meios de recebê-lo. Nyaya é predominantemente baseado em raciocínio e lógica,
através de um método passo a passo de se obter conhecimento. O Nyaya basicamente significa lógica. Tá? Quando vier a palavra Nyaya na sua mente, você associa a lógica, raciocínio lógico. Tá? Então, a lógica, ela é necessária, tá? Para você compreender essa verdade absoluta. Ela faz parte do conhecimento védico, da gramática védica, do sânscrito, né? É um membro, né? É um anga, né? da filosofia védica, o Nyaya, porque muito do que a gente precisa para entender a verdade absoluta passa pela lógica, porém ela não é totalmente suficiente para a compreensão final, para a realização final. Por quê? Porque há certos aspectos dessa verdade que ela vai muito além da lógica, né? São paradoxos, uma série de coisas, né? Coisas inconcebíveis para nós, né? Tanto que existe um verso do Vedanta Sutra que diz Tarka Pratishtanat. Esse verso traduz-se da seguinte maneira: não é através da lógica e do argumento intelectual que se concebe a verdade absoluta, mas apenas aqueles que são escolhidos por ela podem compreendê-la. Então lembre-se sempre, a verdade não é uma informação, a verdade não é um pedaço de conhecimento. A verdade é uma pessoa, ela é Krishna. E você não vai compreender essa verdade pelo seu próprio mérito ou esforço intelectual. Você vai compreender essa verdade prestando serviço devocional e sendo aceito por ela. Então, quando ela se revelar para você, você, então, a conhece plenamente. Então, não é uma entidade separada de Deus. Deus é a verdade e Deus é Krishna. Tá certo? Muito bem. Vamos passar aqui para o próximo. O Vaisheshika. O Vaisheshika acredita, perdão, ele foi preconizado pelo sábio chamado Kanada. Ele acredita na indivisibilidade do átomo. Se alguém não aceita o conceito de indivisibilidade, ele cometerá a falácia de regressão infinita. Por não ter partes, não se pode dizer que o átomo foi produzido. E não pode ser destruído, porque destruição significa quebrar uma coisa em partes. Mas em um átomo não há partes. Os átomos, portanto, não podem ser produzidos nem destruídos, eles são eternos. É muito interessante a gente analisar o Vaisheshika da seguinte maneira. Primeiro, vamos pegar a palavra átomo, que é a palavra-chave aqui do Vaisheshika, tá? A palavra átomo, no grego, significa aquilo que não se divide. Tá? Só que, da maneira como nós aprendemos em biologia e química, um átomo ele é composto por partes. Ele é composto por nêutrons, prótons, elétrons e até outras partículas que já foram quarks, né, top quarks, etc. Né? Então, esse não é o átomo de fato. Tá? Então, entendam vocês, o que é chamado de átomo pela ciência moderna não é de fato o átomo. Então, aqui a palavra átomo, ela está num conceito filosófico do Vaisheshika. Tá? Ela está num conceito filosófico, porque essa partícula que seria átomo, ela não foi, né, descoberta nem vista. Então, o Kanada, ele está, vamos dizer assim, ele está subentendendo que existe uma realidade indivisível. Tá? Só que essa realidade indivisível, que para nós, né, Vaishnavas, é Advaya para Tattvagyana, que é a verdade única e indivisível, né, que é apenas única, que não é uma nem duas, que não é duas nem três nem quatro, é apenas uma. Né? Isso é Krishna. Tá? Agora, o Vaisheshika, ele quando se torna materialista, ateísta, ele tenta jogar para a realidade física, química mesmo, né, a origem de tudo, através de um ponto indivisível. Tá? E esse ponto ele não pode ser destruído, né? Por quê? Porque, obviamente, você tem que chegar num limite. Você não pode pensar que tudo pode ser dividido. Né? A menor partícula, quando dividida, gera uma outra menor partícula que também pode ser dividida. Não.
A palavra átomo já pressupõe que existe um limite, aquilo que não mais se divide. Então, essa é a origem do universo, tá? Totalmente, né, materialista, tá bom? Então, basicamente, é isso aí que é o Vaishesha. Vamos para o Sankhya. O Sankhya também tem duas linhas, né? O Sankhya do Kapila Muni e o Sankhya do Kapila Deva. Esse aqui é o Kapila Muni, que é o Sankhya ateísta, né? Que é hoje, vamos dizer, conhecido, né, como uma dessas 6 filosofias, tá? Que já não é mais védica. Então, por isso que eu tinha colocado filosofia indiana, né? Porque nem tudo que é indiano é védico. O Kapila era indiano, mas não necessariamente ele era védico, tá? Então, fica uma coisa meio dúbia, por quê? Porque essas 6 filosofias já foram um corpo védico e hoje em dia não são mais, tá? Pelo menos 4 delas, tá bom? E o Sankhya ateísta, né, de Kapila Muni, ele é a causa primordial do mundo. Ele diz que a causa primordial do mundo também deve ser um princípio latente do potencial, né, e deve ser sem causa, eterno e onipresente. Deve ser mais sutil do que a mente e o intelecto e, ao mesmo tempo, deve conter todas as características dos objetos externos, bem como dos sentidos, mente e intelecto. Na filosofia Sankhya, esta causa última é chamada de Prakriti, ou matéria. Ou seja, a matéria, ela sempre existiu. Essa é a ideia do Sankhya, tá? Que é a mesma ideia do Big Bang, tá bom? Basicamente é isso. Ou seja, você tem uma matéria imanente, eterna, que não foi criada por ninguém nem por nada, ela simplesmente existe, né? E a partir dela, você tem todo um potencial para que ela se manifeste em diferentes formas, né, em diferentes seres, tá? Cujas características, né, já estavam, de uma certa forma, presentes dentro dessa, 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 dessa origem imanente. Tá? Então, é como se você tivesse uma evolução a partir da outra, né? Mutações que vão gerando, né, uma nova forma, sempre a partir da anterior. Tá bom? Essa é a filosofia Sankhya. Ou seja, a causa última é a matéria. Deus não interferiu, Deus não criou, Deus não manifestou do nada alguma coisa, né? A matéria, ela era eterna e presente sempre. Sempre houve o universo, tá? De uma forma ou de outra, mesmo que contraído, mesmo que expandido, sempre houve essa matéria presente, tá? Então essa é a filosofia Sankhya. Agora, como a gente pode transportar o Sankhya, né, para dentro do contexto védico? É muito simples. Você pode crer num Big Bang. Por quê? Se você estuda o Srimad Bhagavatam, por exemplo, isso agora, né, é algo que assim, poucas pessoas exploram, né? Que dá para você, na verdade, conciliar a existência de Deus com o Big Bang. Uma coisa não exclui a outra, né? Por quê? É só você entender o Big Bang de uma outra maneira, né? Então, se você lê o Srimad Bhagavatam, você entende que lá, quando Deus cria, quando o Mahavishnu está criando, né, o universo material, ele vai manifestando os elementos um por um, né? Um a um ele vai manifestando os elementos. Eu até várias vezes já expliquei isso, né? Que os elementos eles vão se manifestando através de uma relação lógica entre eles, né? Que faz um link com os nossos sentidos, né? Então, o primeiro elemento é o éter, é o espaço, está ligado com o som, né? Com o sentido da audição. Depois, o segundo elemento é o ar, porque ele acumula o som do presente no éter, né? Ele também percorre o espaço, né?
ele também se utiliza do espaço e, ao mesmo tempo, ele agrega mais um sentido que é o do toque, né? Você pode sentir o vento, você pode também ouvir o vento. E assim por diante, você tem, né, o fogo, que também tem os demais, e além desses, a visão, você pode agora ver. Depois você tem a água, que pode ser provada, que é o paladar, e depois a terra, que pode, além de todos esses outros sentidos, também manifesta o sentido do olfato, que é o aroma. Então, através desse encadeamento desses sentidos, quando você chega na manifestação do fogo, do elemento fogo, existe uma grande explosão, né? Você pode tratar isso como sendo também um Big Bang. Tá? Agora, com a presença de Deus, Deus no controle. Por quê? Uma explosão, ela é aleatória. Uma explosão, ela é caos. Ela não gera ordem, ela gera desordem, né? Para de uma explosão você ter uma ordem tão perfeita quanto esse mundo, esse universo que a gente vive, seria uma probabilidade praticamente impossível, né? E ela só existiria se fosse com uma ajudinha, né, divina, porque seria praticamente impossível, né? Então, para que haja ordem do caos, tem que haver um comando, um governo. Essa ordem ela já tem que estar pré-estabelecida na mente do controlador daquele caos. Tá? Então, o caos ele pode ser utilizado desde que sob controle, controlável. Então, em algum momento, você vai desorganizar a sua casa para você poder limpá-la, não é verdade? Quando você desorganiza a sua casa, a casa fica um caos, aquele caos está sob controle. Por quê? Porque na sua mente existe a ordem novamente daquelas coisas. E você pode restabelecer a ordem a qualquer momento na sua casa. Por quê? Porque naquele momento você é o controlador supremo. Então, da mesma maneira, Deus também pode se utilizar do caos, da desordem, para criar. Mas não significa que está fora de controle. Tá bom? Não sei se vocês estão ouvindo os cachorros latindo aqui, mas, enfim, a vizinhança tem uma cachorrada aqui. Me perdoem se estiver atrapalhando a gravação. Muito bem, vamos passar para o próximo, que é o Karma Mimamsa, né, preconizado pelo sábio Jaimini. O principal objetivo do Karma Mimamsa é fornecer uma metodologia prática para o cumprimento de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Ela fornece uma explicação materialista dos rituais védicos para pessoas cujos desejos materiais encobriram a compreensão espiritual. Então, Karma Mimamsa, né, a ação, né, feita de maneira, vamos dizer assim, direcionada, metodológica, né, com o objetivo de cumprir com Dharma, Artha, Kama e Moksha. Eu expliquei isso na última palestra, né, muito importante quem não ouviu, ouvir de novo para poder entender, né, do que se trata, fazer esse link aqui. Tá? E colocam os rituais védicos meramente numa plataforma de karma, ou seja, nós fazemos esses rituais meramente para organizar a nossa vida material, melhorar as vibrações da nossa vida material, né, sem nenhum propósito de agradar ao Senhor Supremo, né, sem nenhum propósito de obter a transcendência, né, de se livrar do mundo material e se livrar do próprio karma, inclusive. Então, muitos rituais védicos passaram a ser, na verdade, fábricas de karma. Ao invés de ajudar as pessoas a se livrarem do karma, não. Né? Faz com que elas gerem mais karma ainda. Ou seja, também, né, uma visão materialista. Né? Ou seja, o mais importante é que você viva bem no mundo material. O mais importante é que você tenha prosperidade material, que você seja saudável, que você seja rico, que você seja inteligente, que você tenha um bom casamento, que você tenha um bom emprego, que você tenha um bom status social. E para isso os rituais vão sendo utilizados e vão sendo criados, né, com esse objetivo material. Isso é muito forte na Índia até hoje, muito forte.
tá? Muito bem. E é claro, se você agora vai contextualizá-los de acordo com o Vedanta, né, o Vaishnavismo, automaticamente você vai compreender, como eu expliquei na palestra do Dharmartha Kama e Moksha, que você pode ter prosperidade, você pode ter uma vida boa, desde que isso esteja vinculado com o seu serviço a Deus. Ou seja, eu quero ter saúde para poder servir melhor, eu quero ter dinheiro para poder servir melhor, eu quero ter um bom status social para poder servir melhor, né, a Deus. Tá? Aí você está utilizando o teu karma, fazendo karma yoga, tá? Para o serviço de Deus. Tá certo? Muito bem, vamos dar sequência aqui. Então, agora chegamos no yoga, que é o Ashtanga Yoga, né, de Patanjali. Que, como eu expliquei, junto com o Vedanta, ainda as duas que estão ligadas à tradição védica. Tá? Os 8 componentes, ou Ashtanga, deste sistema de yoga são restrições, yamas, observâncias, niyamas, postura, asana, controle da respiração, pranayama, retirada dos sentidos, pratyahara, concentração, dharana, meditação, dhyana e absorção espiritual, samadhi. Tá? É importante entender que dentro da filosofia de Patanjali, você tem um ponto chamado Ishvara Pranidhana. Tá? Ishvara Pranidhana significa que ele reconhece a presença de um Ishvara, mas não necessariamente ele está reconhecendo esse Ishvara como uma pessoa. Tá? Então, na verdade, o enfoque, né, de Patanjali é impersonalista. Ibera muitas vezes o mayavadismo. Não está claro se é ou não uma versão mayavadi, mas abre precedentes para o mayavadismo, tanto que é utilizada por muitos mayavadis. Tá? Porque o fato de você reconhecer a presença de um Ishvara não exclui o fato de que você pode se identificar com esse Ishvara, né, que é o mayavadismo. Tá? Então você pode ter dentro do Ashtanga duas versões, ou o impersonalismo devocional, ou o mayavadismo, né, ou o impersonalismo mayavada, ou mayavadi. Tá bom? O impersonalismo devocional, ele é ok, ele existe nos Vedas. Você pode ser um devoto de Deus sem forma, porque Deus tem esse aspecto também sem forma. Tá? Isso me lembrou agora uma passagem do Jaiva Dharma, que eu estou gravando agora, né, as aulas lá do Jaiva Dharma, que são muito, muito interessantes e profundas dentro do Vaishnavismo, do Gaudiya Vaishnavismo. E numa das conversas entre o Sannyasi Thakur e o Premadas Babaji, o Sannyasi Thakur, ele era o Mayavadi, né, que vivia lá em Varanasi, junto com, né, com todos os seguidores lá de Shankaracharya, e ele questionou o Premadas Babaji, que é um grande Vaishnava, sobre a questão do Brahman, que é o aspecto impessoal de Deus, e Bhagavan, que é a pessoa divina, né? Sobre qual deles seria superior e se de fato, né, a questão da pessoa divina, né, ser limitada, porque ela é um ser finito, né? Quando você pensa numa pessoa, você pensa o quê? Num ser finito, né? Ela tem um corpo, aquele corpo é finito, por isso se define como indivíduo, né? É um ser finito. Então, isso coloca uma limitação em Deus. Então, que o aspecto Brahman, que é o aspecto onipresente, ele é superior, porque ele não é limitado por nada, né? E aí o Premadatta Babaji Maharaj disse o seguinte: na verdade, o Brahman, por ser uma extensão de Bhagavan, é o que o qualifica para ser onipresente. Então, Bhagavan é onipresente através de Brahman. Tá? Por quê? Na mente de um Mayavadi, ele vê Brahman e Bhagavan como dissociados. Né? Brahman, Bhagavan e Paramatma, os 3 aspectos de Deus dissociadamente. Né? Ou seja, eles
colocam ou um ou outro, né? Eles colocam um superior ao outro. Eles criam uma competição entre os três. Quando que, na verdade, né, o Vaishnava, ele concilia tudo isso e explica o seguinte: olha, Bhagavan é a origem de Brahman e de Paramatma. E Brahman e Paramatma são justamente a, a completude, né, ou a manifestação completa de Bhagavan. Então, Bhagavan, mesmo tendo um corpo finito, ele é infinito e onipresente através de Brahman. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Então, você percebe que há, na verdade, uma integração entre essa verdade suprema, porque a verdade suprema não pode ser fragmentada. E quando que você vai conseguir entender tudo isso? Só se você entrar fundo dentro do estudo do Vedanta, com os Vaishnavas. Do contrário, você não consegue acessar essas informações, porque a nossa mente, né, ela tende a dividir. A mente analítica, ela divide, analisa cada coisa, né? E muitas vezes, porque principalmente os Mayavadis, né, eles têm uma inveja de Bhagavan, né? Eles têm uma inveja de Deus. Uma das motivações de você ser um Mayavadi e você dizer que você é Deus é porque você tem inveja da posição de Deus, você não quer ser o servo, você quer ser o mestre, você tem uma espécie de complexo, né, de superioridade ali. Então você acaba criando uma competição entre Bhagavan e Brahma, como se tivesse que um vencer o outro, né? Um tem que ser superior ao outro, no sentido de que você não consegue harmonizá-los, né? Mas o que os Vedas nos dizem sobre isso? É que Bhagavan é a pessoa suprema e esse brilho que emana do seu corpo é o brilho do Brahman, e esse Brahman se estende por toda parte. Então é através de Brahman que Bhagavan é onisciente, onipresente, onipotente. Tá? Muito bem. Então, voltando aqui ao nosso ponto. Então, o Astanga Yoga pode abrir essa precedência para o Mayavadismo, tá? Bem como para o aspecto da devoção impessoal, que não está errada. Tá? Agora, como aplicar o Astanga Yoga dentro, né, do Vaishnavismo? Simples. Essas práticas todas aqui, esses 8, né, processos, podem estar dentro da sua prática devocional. Você tem que seguir regras, yamas e niyamas. Né? Sem regras você não consegue avançar espiritualmente. Você precisa sentar numa postura correta para você cantar os seus mantras. Aí já entra o asana. Tá? Você precisa ter o controle da respiração. Né? Você precisa estar com a sua respiração em dia para você poder entoar os mantras, para você cantar as canções. Tudo isso depende também, tudo isso já é um pranayama, inclusive, já é um exercício respiratório, você cantar as canções e entoar os mantras, tá? Se você tem uma baixa capacidade respiratória, você não dá conta de cantar, né, as canções e nem de recitar os mantras, né? Então, eu já percebi, pela minha prática, que, na verdade, o canto constante do Mahamantra, por exemplo, quando você vai fazer a japa, ela já te coloca dentro de um pranayama, porque você tem que respirar ritmicamente. Você tem que respirar dentro de uma cadência, de um ritmo, né? O que vai automaticamente criar aí um pranayama, tá certo? A retirada dos sentidos, ou pratyahara, quando você retira os sentidos dos objetos, né? Quando você, como se fosse a tartaruga, né? Que coloca os seus membros para dentro do casco, né? Isso também você, obviamente, aplica dentro do Vaishnavismo, né? Quando você retira os seus sentidos dos objetos materiais para desfrute e os coloca em Krishna. Tá? Então, não é apenas retirar os sentidos do mundo, senão você vira um budista. É retirar do lugar errado e colocar no lugar certo, porque os sentidos eles foram criados para serem usados. Os sentidos eles têm uma função. Tá? Eles não são um erro divino. Ah, Deus criou os sentidos e isso é um erro. Não é. Sem os sentidos, você não se comunicaria com Deus. Você não compreenderia as qualidades de Deus. Por quê? Porque Deus também tem os sentidos dele. E se Deus tem os sentidos dele, ele também se expressa através
desses sentidos. E você só vai compreender através dos seus sentidos. Tá? Concentração dharana fica fácil de você associar. A meditação também, né? Ao invés de você meditar na sua respiração ou em si mesmo, você vai meditar em Krishna, nos passatempos de Krishna, enfim, né? Nas diferentes qualidades de Krishna, nos nomes de Krishna. Né? E a absorção espiritual, que é o Samadhi. Né? Aqui, Samadhi, pela visão do Ashtanga Yoga, significa uma identificação mútua, né? Do observador e do observado. Ou seja, você se torna o objeto observado. Né? Se esse objeto for o Brahman, você se sente como parte do Brahman. Agora, se esse objeto for Krishna, você não vai se sentir como Krishna, como se você fosse Krishna. Samadhi, então, vai ter um outro significado, que significa você estar sintonizado com a mente e os desejos de Krishna para satisfazê-lo. Quando você se tornar um com Krishna, no sentido de estar totalmente em sintonia com ele, o que vai acontecer? Você vai simplesmente ressoar o desejo dele para satisfazer aquele desejo. Né? Por exemplo, quando você afina dois instrumentos, né, na mesma frequência das notas, né, por exemplo, um violão, né, você afina perfeitamente duas cordas iguais. Quando você toca uma, a outra automaticamente vibra. Então, quando você está sintonizado com Krishna, quando ele manifesta algo, algum desejo, automaticamente você também manifesta aquele desejo dentro de você para que você possa servi-lo e satisfazê-lo. Né? Esse é o sentido. Então, tudo vai ter uma aplicação sempre para os dois lados. É por isso que antes, essas 6 filosofias eram puramente védicas, ou seja, Vaishnavas, né? E depois, com a corrupção, né, de Kali Yuga, elas assumiram outras formas, né? Com exceção do Vedanta, claro. Não, perdão, não com exceção do Vedanta. O Vedanta também recebeu uma outra versão, que é a versão Mayavadi, tá? Que é a versão de Shankaracharya, mas aqui no caso, nós trabalhamos, quando nós falamos Vedanta, estamos falando o Vedanta original. Tá? Então, voltando aqui ao slide. Patanjali aceita a existência de Deus, Ishvara, único. Segundo ele, Deus é o ser supremo perfeito que é eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Deus não é afetado pelas aflições da ignorância, egoísmo, desejo, aversão e medo da morte. Ele também está livre de todo o karma, os resultados da ação e de todas as impressões latentes. Patanjali diz que o indivíduo tem a mesma essência de Deus, mas por causa das limitações produzidas pelo falso ego, ele separa-se da consciência de Deus e torna-se uma vítima do mundo material. Então, isso para corroborar o que eu havia dito em relação ao fato de haver precedentes para o mayavadismo. Tá? Muito bem, então chegamos no Vedanta original, né, que é o Vedanta de Vyasadeva. Tá? Aqui eu vou tratar especificamente sobre o Vedanta de Vyasadeva. O Vedanta corrompido de Shankaracharya eu não vou abordar. Tá? A gente deixa isso para para uma outra palestra. Tá bom? Bom, Vedanta significa a essência ou a conclusão dos Vedas. E seu estudo sistematizado revela-nos que a função eterna da alma é amar e servir o Senhor Supremo. Em todo relacionamento, pressupõe-se a relação entre no mínimo 2 pessoas. Baseado nisto, o Vedanta nos apresenta quem é a pessoa suprema com a qual devemos procurar nos relacionar através do processo de Bhakti Yoga, ou a união através do serviço devocional. Então, o relacionamento se dá através do Seva. O que é o Seva? É o serviço devocional. Essa é a relação que nós vamos estabelecer com a pessoa suprema. Por mais complicado que possa parecer, o Vedanta não se propõe ao exercício da filosofia analítica ou da lógica. Muito menos é um tratado sobre a teoria do conhecimento ou ainda um alfarrábio litúrgico.
O Vedanta é, antes de tudo, uma experiência real de amor divino, uma vivência ímpar de sublimação dos sentidos materiais, permitindo que estes alcancem um estado de absorção completa na bem-aventurança transcendental, através do serviço devocional amoroso prestado ao Senhor Supremo. Portanto, o Vedanta é a consumação do nosso relacionamento eterno com o Senhor Supremo. Então, em outras palavras, o Vedanta não é apenas estudar a literatura védica, repetir versos, não. O Vedanta significa você ter uma vida de entrega e de serviço prático a Deus, a Krishna. Isso é Vedanta. Então, se você só estuda os Vedas, mas não tem nenhum tipo de ação devocional, isso não é Vedanta. Tá? Muito bem. A inclinação inata da alma para amar e servir ao Senhor Supremo é chamada de Dharma. A expressão dessa individualidade, no que diz respeito à poética deste Dharma, é o modo único e insubstituível pelo qual cada um de nós pode prestar serviço a ele. Todos temos um propósito superior na vida, um talento único que desejamos compartilhar com as pessoas, a fim de poder servi-las e satisfazê-las. No entanto, este talento só alcança a perfeição máxima quando empregado no serviço à pessoa suprema, a qual recebe o nome de Krishna. É servindo a Krishna que nos será concedida a chance de experimentarmos a plenitude de nossa própria razão de ser e existir. Ou seja, a nossa razão de ser e existir está relacionada diretamente com a existência de Krishna, primeiramente, e depois com o serviço a Krishna. Então você não pode dissociar a tua existência da existência de Deus e nem o sentido da sua vida do serviço a Deus. Porque nós só existimos porque Ele nos fez. E Ele nos fez com um objetivo, que é servi-lo. Ele é egoísta? É, mas é um ego puro e perfeito. É um serviço que todo mundo quer prestar. Né? Não é como no mundo material, como alguém que contrata, né, um funcionário para servi-lo, ou ele compra, né, um escravo para servi-lo. Aquela pessoa não vai estar satisfeita em servir. No entanto, ela é obrigada a fazer isso. Agora, Krishna já nos criou com essa propensão de servi-lo, mas é um serviço tão pleno, né, de bem-aventurança, de amor, que todo ser vivo, quando entra em contato com Krishna, né, aceita o fato de que é um servo eterno de Krishna. E simplesmente aceitaria, né, ser um servo voluntário, né, pela eternidade. Por quê? Porque foi para isso que a alma foi feita. E a alma só se satisfaz quando ela está exercendo a função para a qual ela foi criada. Você não tem como querer lutar contra, né, a realidade, contra o sentido da vida natural. Então você precisa entender para que você foi criado. Você foi criado para servir a Deus. Deus te fez com esse objetivo. Então você precisa agora focar a sua vida para cumprir esse objetivo, para chegar nesse propósito. Não é o que você deseja para a sua vida, é o que Deus já desejou para ela no momento em que Ele a criou. E tentar entender isso e cumprir com esse objetivo, né, é o sentido da vida. Então, independente se você crê em Krishna ou não, você precisa entender este princípio, de que Deus te fez como um servo. Você não nasceu à toa ou aleatoriamente, como diz lá o Vaisheshika, né, ou o Sankhya. Por acaso você apareceu, agora você tem uma existência independente. Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Não é assim que funciona. Então, se você entende esse princípio de que você já nasceu com um propósito, e esse propósito é servir ao desejo de Deus, afinal de contas, ele é o Criador, ele é o chefe da história. Por mais que ele tenha te dado um livre-arbítrio, por mais que ele tenha te dado uma independência,
Você só será feliz quando você oferecer de volta essa independência para ele e disser: olha, eu me rendo, eu não quero mais ser independente, pode ficar com você essa independência, eu agora vou apenas servi-lo e me entregar completamente a você. Aí sim você poderá ser feliz e encontrar a razão de ser e existir. Ok? Vamos terminar aqui. Tá quase terminando aqui esses slides. Os ensinamentos do Vedanta se destinam a nos ajudar a compreender este Dharma eterno, né? O que eu acabei de falar. Como o desdobramento da perfeição, quando tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos serve exclusivamente ao propósito mais elevado de amar e servir a suprema personalidade de Deus. Amor é um verbo transitivo. Quem ama, ama alguém. Por isso dizer que todos somos um e o mesmo aniquila a possibilidade de amar e servir, posto que só haverá um sujeito sem objeto algum. Esse é o problema do mayavadismo. Quando você diz, eu sou Deus, eu sou tudo, eu sou o todo, e ao mesmo tempo você quer viver no amor, é impossível. Porque amor não é um estado de graça, né? Graça, bem-aventurança é uma coisa, amor é outra. No Brahman existe bem-aventurança, tanto que Vyasadeva diz, Ananda Mayobhyasat, o Brahman é dotado de bem-aventurança. E este verso, inclusive, confundiu o próprio Shankaracharya. Shankaracharya, quando ele leu no Vedanta Sutra Ananda Mayobhyasat, ele teve que dizer que Vyasadeva cometeu um erro. Olha a audácia de Shankaracharya. Dizer que o autor dos Vedas cometeu um erro. Esses mesmos Vedas que Shankaracharya prega e segue, né, e considera serem infalíveis, do contrário, ele não, né, pregaria em nome dos Vedas, diz que o autor dos Vedas cometeu um erro quando ele disse que o Brahman tem uma qualidade, mas o Brahman não pode ter qualidades, que é a bem-aventurança. Mas, no entanto, essa bem-aventurança ela existe por quê? Porque quando a alma se conecta com o Brahman, a bem-aventurança que a alma já traz dentro de si é ativada pela bem-aventurança do Brahman e a alma se sente bem. Então, uma coisa é você dizer que Deus não tem forma e você sente bem-aventurança. Outra coisa é o amor. Amor é um outro departamento. Amor significa amar alguém, amar alguma coisa, servir aquela pessoa, ou aquele objeto, ou aquele ser. Fazer algo, né, não é simplesmente um estado, né, de contemplação. Amor não é contemplação. Amor é ação. Amor é um verbo. Bem-aventurança não é verbo. Bem-aventurança é contemplação. Bem-aventurança é sentimento. Tá? Você não tem o verbo eu bem-aventuro, né? Tu bem-aventuras. Não. Mas você tem o verbo eu amo, tu amas, ele ama. Então são coisas completamente diferentes. Então, se você fala em nome do amor, se você quer o amor, se você busca o amor, você não pode ser um impersonalista mayavadi. Você não pode dizer eu sou o todo, todos somos um, né? Tudo é uma coisa só, que é o que o Advaita Vedanta, do Shankaracharya, prega, e o que também a Nova Era prega. Todos somos um, né? Eu sou, o famoso mantra, eu sou, né? Soham, né? Ele é incompatível com o amor. E se não há amor, me desculpe, mas não há absolutamente nenhuma chance é, é, para qualquer relação ou qualquer realidade existir. O amor é a base da existência. A gente tem uma palestra até muito bonita sobre, a gente pode até falar alguma vez mais especificamente sobre o que é o amor. É um tema muito importante para a gente poder debater e, enfim, conhecer, né? Não debater, perdão, usei a palavra errada, mas conhecer o que os Vedas falam sobre o amor. Porque debate, nesse momento, não cabe, né? É simplesmente aprendizado, né? Absorção de um conteúdo verdadeiro. Bom? Muito bem. Continuando aqui. O centro de gravidade do ser é o coração, porque é ali onde a alma reside. Portanto, o Vedanta será compreendido somente por aqueles que conhecem a linguagem do amor. Aqueles que tentarem se aproximar do Vedanta por intermédio da mente analítica ou jnana
jamais serão capazes de compreendê-lo, como bem explica o Sutra Tarka Pratishtanat, que diz: ó meu bom rapaz, não é através da lógica e da deliberação que se pode conhecer a verdade absoluta, mas apenas é concedida tal oportunidade a quem ela mesma escolhe. Lá no começo da palestra eu mencionei esse verso, e lembre-se, a verdade é uma pessoa, e toda pessoa precisa ser conquistada, no sentido de, né, ela tem que gostar de você, ela tem que te aceitar. Você precisa conquistar ela no bom sentido, no sentido, né, não de dominá-la, mas de cativar a simpatia e o amor dela. Aí sim você consegue, então, estabelecer uma relação amorosa com ela. Você pode servi-la, você pode conhecê-la na sua intimidade. A mesma coisa se aplica a Deus, né? É o mesmo processo, tá bom? Muito bem, então aqui termina essa nossa palestra, tá? Vocês voltaram a ver aqui a minha imagem na tela? Sim, né? Saiu o compartilhamento. Tá ótimo. Então, muito bem. É uma palestra muito bonita, um tema muito importante, muito profundo, né? Vale muito a reflexão sobre tudo isso. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. A Mara pergunta se o Jyotish está no Jaimini. Não sei, Mara. Não tenho esse conhecimento, tá? Posso até perguntar para o meu astrólogo, tá bom? E te responder depois com calma, tá bom? Muito bem, pessoal. Então a gente vai encerrando por aqui. Eu estou um pouquinho com pressa para sair. E qualquer dúvida, mande lá no privado, lá no WhatsApp, tá bom? E a gente se encontra, então, na próxima semana, próximo sábado, às 8 horas da manhã. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha.